O profeta Jesus, este é o tema da nossa lição esta semana. O texto que estaremos meditando nesta meditação diária de hoje, 26 de dezembro de 2025, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 48. Portanto, estaremos aqui falando sobre o texto, explicando e aplicando, e você leia aí na sua casa, na sua Bíblia, onde você estiver, leia, medite sobre esse texto, mas antes, ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Portanto, o tema desse dia de hoje, sexta-feira, é a nova lei declarada pelo profeta Jesus. Temos aqui como objetivo de fazer com que você venha compreender claramente as principais características do ofício profético manifestados no ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. E como essa revelação transforma a igreja, suas lideranças e sua relação com a sociedade atual. Vejamos que o profeta que define a vida. Quando falamos de Jesus, muitos o reconhecem como Salvador e Rei, outros como sacerdote. No entanto, durante seu ministério terreno, o ofício que mais se destacou foi o ofício profético. Em Mateus capítulo 5, Jesus sobe ao monte e ensina com autoridade, não como os escribas, mas como profeta enviado de Deus, reinterpretando a lei e revelando a vontade do Pai em sua plenitude. Jesus não apenas explicou a lei, ele revelou o coração de Deus por trás dela. Ele declara: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, no versículo 17. Aqui Jesus se apresenta como o profeta prometido, aquele que não anula a revelação anterior, mas conduz sua expressão à sua expressão máxima. Será que temos seguido a letra da lei ou nos submetido à revelação viva do profeta Jesus? O ofício profético de Jesus. Vejamos a base para a nova lei. Antes de entrarmos no texto, é fundamental lembrar: Jesus nasceu rei, hoje atua como sacerdote à destra do Deus Pai, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 14, mas na terra seu ministério foi essencialmente profético. Jesus, o profeta enviado por Deus. Eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Como está escrito em João capítulo 8, versículo 42, ser enviado é a marca central do profeta Jesus. Jesus não fala por iniciativa própria, mas como porta-voz do Pai. Vejamos, nenhuma liderança saudável se estabelece sem chamado ou envio divino. Igreja não se governa por opinião, mas por revelação. Portanto, vejamos a intensa comunhão com Deus. Os verdadeiros profetas vivem no conselho do Senhor. Jeremias denuncia os falsos profetas que nunca ouviram Deus. No livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 16 e 18, Jesus constantemente se retirava para orar
discernia espíritos e conhecia o coração humano, como está em Marcos capítulo 2, versículo 8. Uma igreja sem oração pode até ter estrutura, mas não terá direção. Uma liderança sem comunhão pode até falar bonito, mas não carrega autoridade espiritual. Capacidade, um dos ofícios, uma das marcas de Jesus como profeta é que ele tinha também a capacidade de revelar o oculto. Desde os videntes do Antigo Testamento até os profetas clássicos, revelar o oculto sempre foi sinal do ofício profético. Jesus revela pensamentos da mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 17 ao 19, pensamento oculto dos escribas, Marcos capítulo 2, versículo 8, a igreja atual. Não precisamos de misticismo, mas de sensibilidade espiritual. O Espírito Santo ainda revela, convence, traz à luz as áreas ocultas da vida humana. Portanto, a nova lei declarada pelo profeta Jesus no capítulo 5, versículo 18, 17 a seguir, Jesus não muda a lei, ele muda o nível da exigência espiritual. Ele diz repetidamente aos ouvintes que foi dito: eu, porém, vos digo, da letra ao coração. Adultério agora começa no olhar, homicídio começa na ira. Amor não se limita ao próximo, alcança o inimigo. Aqui está a essência da nova lei. Mateus capítulo 5, versículo 28, versículo 44. Não é apenas comportamento externo, mas transformação. Aqui está a essência da nova lei. Não é apenas comportamento externo, mas transformação interior. A nova lei de Jesus não muda apenas atitude, ela confronta intenções. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Mateus 5, 48. E isso não fala de perfeccionismo humano, mas de maturidade espiritual. A igreja, precisamos ir além da história de Jesus e conhecer o Jesus da história, vivo, atuante e presente. Nós, como líderes, não somos chamados apenas para administrar templos, mas para formar caráter segundo o reino. Nós vivemos em uma sociedade e nós observamos que a ética do reino confronta violência, ódio, vingança, injustiça, hipocrisia religiosa. Já estamos terminando. É necessário que aprendemos que conhecer o profeta Jesus em essência e plenitude. O grande desafio da igreja atual é a falta de informação sobre Jesus. Nós vimos que temos muita Bíblia, muitas versões, mas são poucos que têm tempo de lê-la, são poucos que têm tempo de estudá-la, de ouvir a explanação da palavra de Deus. Então, muitos conhecem, ouvem falar de Jesus, têm informação sobre Jesus, mas falta revelação de quem ele realmente é. Muitos conhecem os fatos, mas poucos se rendem ao verdadeiro Salvador, o profeta Jesus. Estamos satisfeitos em contar a história de Jesus ou dispostos a viver sobre a autoridade do profeta Jesus? Conhecer o profeta Jesus é permitir que ele corrija nossa teologia, confronte nosso caráter, transforme nossa missão. Que esta semana sejamos marcados não apenas por estudos, mas por arrependimento, alinhamento e renovação espiritual,
para que a igreja volte a ouvir, obedecer e refletir a voz profética de Cristo nesta geração. Amém.